Irmãos, vamos começar então. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por essa manhã nas nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigado porque sabemos que as tuas misericórdias estão se renovando sobre nós nessa manhã, Pai. Senhor, queremos entregar as nossas vidas agora diante do teu altar e queremos clamar para que o Senhor nessa manhã fale conosco, Pai, para que o Senhor possa nos trazer uma palavra do teu coração, do teu trono para a nossa vida, Senhor, uma palavra que cause em nós transformação, metanoia, Senhor, transformação de mente, que possa, Senhor Deus, cair no solo do nosso coração e frutificar. Senhor, desembaraça os nossos caminhos nessa manhã, Senhor, aplana os nossos caminhos, ó Deus, que nós possamos ter livre acesso agora a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que o Senhor esteja agora sondando o mais profundo do nosso ser, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos e torna-nos agora, Senhor, canais livres para que o teu Santo Espírito possa agir. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos partir então para terminar, finalizar ali. Vocês vão comigo em Êxodo capítulo 19. Faltam 2 versículos ali rapidamente para nós concluirmos, né? E vamos seguir em frente para nós terminarmos aqui a aliança mosaica hoje. Capítulo 19, então, nós temos o que aqui? Nós temos a aliança que Deus está fazendo com o povo, vimos isso em detalhes, né? Vimos no versículo 6, se vocês olharem lá, capítulo 19, vou começar a partir do versículo 5, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, isso são as bênçãos da aliança, né? Nós vimos isso semana passada. E também o versículo 6 são as bênçãos da aliança. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos agora finalizar aqui o capítulo 19, nós vamos ver mais 2 versículos, o 7 e o 8, que diz assim: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. É claro que Deus sabia, né? Mas a palavra está dizendo aqui da comunhão que Moisés tinha com o povo e com Deus em ser o quê? O mediador. Por isso que a Bíblia vai falar isso, né? Queridos, Moisés convoca então os líderes. Os anciãos aqui são os líderes, para que eles entreguem essa palavra, porque o povo está reunido ali em quase aproximadamente 3 milhões de pessoas. Não tinha como Moisés sozinho falar com todo mundo. Então, os líderes é quem eles vão entregar essa palavra, né? E aí nós vemos o quê? O povo responde. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho para a gente entender isso. Lá no versículo 8 diz assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Tá? O povo dá essa resposta aqui no versículo 8. Agora, se nós olharmos, queridos, porque várias vezes eu já falei para vocês que Moisés subiu o Sinai na presença do Senhor. Ele subiu aproximadamente 7 vezes. Né? Se nós vamos lá no capítulo 24, ok? Tá assim o versículo 3, ó, capítulo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Ou seja, por que Moisés ele vai para a presença de Deus o tempo todo? Porque Deus está passando para ele todas as cláusulas da aliança, que nós vamos ver já já, que tem a ver com um monte de coisas. Então Moisés ia passando isso para o povo conforme Deus ia falando com ele. Então olha aqui o versículo 3, então, voltando do capítulo 24. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Então, olha, novamente o povo está dizendo o quê? Para Deus, tudo que o Senhor está falando, Senhor, nós faremos. Ou seja, de maneira, esse verbo fazer aí, que aparece
tanto no versículo 8 do capítulo 19, como aqui no 24:3, significa o seguinte: através do quê? De maneira prática. Nós vamos cumprir o que o Senhor está falando. Ou seja, através das atitudes da nossa vida. Só que agora vai para um outro versículo aqui, capítulo 24 ainda. Eu vou ler com vocês o versículo 7. Olha o que diz lá. E tomou o livro da aliança, e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Ah, aparece mais uma palavra aqui, mais um verbo, chamar, no hebraico. O que é que o povo está dizendo aqui? Tudo que o Senhor está falando, Deus, nós vamos fazer de maneira prática, mas também nós vamos ter entendimento, olha aqui, da nossa mente, entendimento por fé e confiança em Ti, para te obedecer. Queridos, assim tem que ser a nossa vida. Nós precisamos fazer de maneira prática tudo que Deus está o quê? Falando para nós. Aonde que Deus está falando? Aqui, através da palavra, da Bíblia. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus e na leitura da palavra, nós temos que colocar em prática, fazer o que Deus está falando. Mas, além disso, nós temos que ter o quê? Entendimento com confiança para obedecermos a Deus. Isso é transformação na mente. Por isso que eu orei dessa maneira quando nós começamos a nossa aula. A palavra de Deus não pode ser cumprida apenas de maneira prática, porque nós podemos até de maneira prática, através de ações e de obras, cumprir a palavra. Mas se ela não entrar na nossa mente, nós não tivermos entendimento, por fé, em confiança, de compreender e obedecer o que está escrito aqui, que é a aliança de Deus conosco, isso não vai resultar em efeito nenhum. Isso serão só obras. E obra por obra não significa nada. Então tem que ter obra com entendimento claro, com transformação de mente, de transformação de vida. É isso que o povo está falando aqui. O interessante é que esse mesmo povo que fala isso para Deus, não cumpre o que fala, tá? Porque esse povo vai desobedecer, não vai ter entendimento e não vai fazer. Mas isso é um assunto lá para frente. Então, queridos, essa aliança, voltando aqui então, essa aliança, ela regulamentava a vida do povo de Deus, visando estabelecer o modo de vida que esse povo teria em comunhão com Deus dentro da terra prometida. Tá? Os termos, tá, de obediência que a aliança exigia, ela traria o quê? Bênçãos pessoais na vida do povo de Deus. Que bênçãos seriam essas? Traria paz, prosperidade, direito a permanecer na terra, mas principalmente, que direitos que trazia? Comunhão com Deus. Tá? Comunhão, ou seja, entendimento de quem Deus é, para que a mente desse povo fosse transformada para ter comunhão com Deus. É isso que os termos da aliança tinha que trazer na vida desse povo. E a desobediência traria o oposto. Tá? Traria o quê? Traria juízo e traria maldições sobre a vida do povo. Apesar da aliança, nós também já falamos isso, ter um caráter permanente, porque Deus não muda a sua aliança, tá? Mas nós vemos o quê? Que o seu resultado na vida do povo, através das promessas, era condicional. Ou seja, produziria resultados práticos quando o povo obedecia e cumpria o que o Senhor estava falando. Ok? Bom, queridos, Israel recebeu, né, digamos assim, estipulações legais da aliança para prepará-los para viverem como nação. Quando eles saíram do Egito, saíram como se fosse um bando de gente. Um bando de gente que saiu correndo do Egito. Mas quando eles ficaram parados ali no Sinai,
E nós vamos ver que eles ficaram parados no Sinai por mais de um ano, aproximadamente 13 meses, né? Para que eles ficaram ali? Para receber as estipulações e as cláusulas, para que eles marchassem para Canaã como um povo organizado. Deus não é Deus de desordem, irmãos. Tá? Deus é Deus de ordem. Tá? Deus, ele gosta das coisas organizadas. Quem gosta de bagunça e desordem é o diabo. Deus gosta de tudo organizado. Deus sabe o que está falando. Deus planeja o que vai fazer. Então, é por isso que o povo fica ali. E a aliança, então, ela continha algumas coisas justamente para esse povo se tornar um povo organizado diante de Deus, né? O que a aliança, então, continha? Ela continha algumas cláusulas. Primeiro, a aliança continha a lei de Moisés, a lei mosaica, tá? A lei mosaica, ela foi marcada, ela foi dada e foi selada por Deus, ok? A lei, queridos, muitos acham que a lei mosaica, ela contém só os 10 mandamentos. Não, ela vai muito além disso. Tá? A lei mosaica, ela continha um total de 613, aproximadamente, mandamentos. Aonde que está isso? Está descrito na boa parte, né, do capítulo 19 para frente do livro de Êxodo, Levítico e uma boa parte de Números. Deuteronômio é repetição da lei. Então, ela tinha um total aí de aproximadamente 613 mandamentos. Outra coisa que a lei continha, que a aliança mosaica continha, o sacrifício de sangue. Tá? Isso está descrito em Êxodo 24, nós vamos ver daqui a pouco. Então, esta aliança tinha que ser ratificada com sacrifício de sangue. Sempre, né? A aliança de Deus, depois que o pecado entrou no mundo, tinha que ser ratificada com derramamento de sangue. Mais uma coisa que a aliança mosaica continha, o cumprimento da circuncisão. Isso já existia antes, com Abraão. Mas agora a circuncisão, ela tem um outro teor. Ela indica submissão à lei de Deus. Então, ela era obrigatória, a circuncisão, para todos que quisessem entrar em aliança com Deus, se submeter a Deus. O interessante é que a partir daqui, a circuncisão ela está aberta tanto a Israel, né, que era uma obrigação para eles, como aos gentios. Se algum gentio quisesse fazer parte dessa aliança com Deus, a partir de agora, tinha que ser circuncidado. Outra coisa que tinha a aliança mosaica, a guarda do sábado. E a guarda do sábado era justamente o dia em que o povo estava o quê? Em comunhão com Deus. Era o dia em que o povo parava de fazer tudo e colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós vamos falar dessa guarda do sábado lá na frente na nova aliança. Jesus cumpriu isso, né? Aliás, Jesus cumpriu tudo isso aqui que eu estou falando. Todos esses termos da aliança, Jesus cumpriu. Outra coisa que tinha lá, e esse era muito importante, o tabernáculo. Então, Deus agora, pela primeira vez, ele dá ordem a Moisés e ao povo para que se construa uma tenda onde a glória dele iria habitar com esse povo. O tabernáculo era o local onde a lei deveria ser guardada, o livro da aliança. O livro da aliança é o livro da lei. Deveria ser guardado lá dentro, aonde os sacrifícios de sangue eram oferecidos, ok? No tabernáculo também, né? Local onde se cultuava a Deus e onde a glória de Deus estava presente. E era também no tabernáculo onde você tinha o quê? Através do derramamento de sangue, tinha-se então o perdão dos pecados. O sangue cobria os pecados do povo. Tudo isso dentro do tabernáculo. Mais uma coisa então que a aliança mosaica tinha, a posse da terra prometida. Então agora esse povo vai entrar em Canaã. E por fim, continha também a aliança mosaica, bênção pela obediência e maldição pela desobediência. Isso está descrito, eu não vou ler porque nós não temos tempo, mas está muito claro lá em Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio 28 e Levítico 26. Então, se o povo obedecer,
bênçãos viriam sobre esse povo. Mas se o povo desobedecer, maldições cairiam sobre ele. Então Deus coloca lá, escolhe agora o que você quer, bênção ou maldição, vida ou morte, né? Então essas eram as cláusulas da lei mosaica. Agora, queridos, vamos para frente, lá no capítulo 23. Vamos lá comigo? Essa parte é importante. Capítulo 23, eu vou ler os versículos de 20 a 23, que diz assim, versículo 20. Eis que eu envio um anjo, se vocês estiverem com a palavra aí, vocês vão ver que anjo está com letra maiúscula, no original também, tá? Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Queridos, esse anjo do Senhor aí claramente é uma teofania, ou se nós quisermos declarar um pouco mais, uma cristofania. Esse anjo do Senhor é um aparecimento de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por que a gente pode enxergar isso de maneira muito clara? Vamos lá. Esse anjo tem autoridade para perdoar a transgressão. Isso está claramente aí. Se vocês não obedecerem, ele não perdoará os vossos pecados. Anjo não tem poder para perdoar pecado. Só quem tem poder para perdoar pecado é Deus. Então nós vemos aqui uma aparição no Antigo Testamento do Senhor Jesus. Somente ele tem autoridade para isso, né? Outra coisa, o nome de Deus está nesse anjo. Não existe isso. Sabe o que isso significa? Significa que a manifestação da essência de Deus está nesse anjo. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o Cristo pré-encarnado. É antes dele vir, né? Porque ele já existia, sempre existiu como Deus. E a chave para a vitória na tomada, na conquista da terra prometida, ela não ia depender da habilidade militar do povo. Está muito claro aqui. Ela ia depender única e exclusivamente da presença desse anjo. Era este anjo, ou seja, o próprio Senhor Jesus, que ia à frente desse povo e iria destruir os seus inimigos. Então, claramente aqui, guarda-te diante dele. Olha o que o versículo 21 fala. Guarda-te diante dele. O que é guardar-se diante de Jesus aqui, diante desse anjo que é o próprio Senhor? Fique focado nele, em posição de guarda para ouvir a sua voz de comando. Preste atenção, não se distraia com nada, não desvie a tua atenção deste anjo. Queridos, nós temos que ficar focados no Senhor Jesus. Muitas coisas hoje nos distraem, né? O pecado nos distrai, os problemas nos distraem, desvia a nossa atenção. O mundo desvia a nossa atenção, Satanás desvia a nossa atenção. Mas a gente tem que tomar esse versículo para a nossa vida. Nós temos que ficar focados no Senhor Jesus, prestar atenção nele. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus firmemente, né? O nosso Senhor e Salvador, autor da nossa fé, nós vamos conseguir caminhar e marchar em direção à terra prometida. Enquanto o povo ficou focado no Senhor, o povo marchava e vencia os inimigos. É assim que tem que ser a atitude da nossa vida. E, voltando aqui então, capítulo 23, vamos para o versículo 29 agora, queridos. Capítulo 23, 29 e 30. Olha o que Deus diz lá.
não os lançarei de diante de ti num só ano. Ou seja, Deus está falando que não ia destruir todos os inimigos de uma vez só. Os inimigos que estavam lá em Canaã, os heteus, os heveus, os jebuseus. Deus não iria destruir todos numa pancada. Pá! Olha lá, não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Versículo 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que multipliques e possuas a terra por herança. A expulsão dos povos da terra prometida, ela durou aproximadamente, contando aí, no final, aí, nos últimos 8, 10 anos aí de Moisés, antes de o povo entrar em Canaã, porque Moisés morreu e não entrou, contando com esse final aí, que Moisés ele já conquistou uma parte dessa terra para 2,5 tribos. Depois Josué conquistou o restante. Esse tempo todo, queridos, deu um período de conquista que durou aproximadamente 25 anos, até a morte de Josué. Então, 25 anos para que o povo expulsasse e dominasse e conquistasse Canaã. E ainda assim não conquistou totalmente. Tá? Ficou muita coisa por conquistar, que depois, lá na frente, com Davi, vem o restante da conquista. Mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, queridos. Primeiro, Deus não revela tudo de uma vez só. Tá? A conquista não viria toda de uma vez. Já pensou se tudo que Deus tem para nós viesse tudo numa pancada só, em um mesmo dia? Primeiro que nós não suportaríamos, né? Está dizendo aqui que se acontecesse isso de uma vez só, não tinha nem gente suficiente para morar em todos os territórios de Canaã. E aí, o que aconteceria? Tudo aquilo lá ficaria vazio, tá? As bestas feras, ou seja, os animais dominariam toda aquela região, os animais selvagens, né? E não só isso, inimigos entrariam, porque não haveria mais o quê? Pessoas ali, tudo ficaria desolado. E os inimigos viriam de fora e tomariam conta. Então, assim é com a nossa vida, queridos. A revelação de Deus para nós, ela é dia a dia. Nós temos que tomar posse e viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Então, as bênçãos do Senhor, as conquistas do Senhor na nossa vida, elas vêm o quê? A cada dia da nossa vida, até nós completarmos o tempo que nós temos aqui nessa terra, que Deus determinou para nós. Né? E outra coisa que a gente tem que aprender aqui, com essa ocupação, né? Mais uma coisa, que seria um processo gradual na vida do povo. Então, nós vemos o seguinte, os princípios dessa passagem são verdadeiros na vida de cada filho de Deus. Israel recebeu a promessa de uma terra e nos é prometida o que é também, através do Senhor Jesus, uma vida em abundância. Lá em João 10:10, Jesus diz o quê? Que ele tem para nós vida e vida em abundância. Assim como o Senhor expulsou os inimigos de Israel dia após dia, ok? Israel teve que o quê? Dia após dia. Teve que lutar. Israel não ficou parado. Ah, vou ficar sentado aqui enquanto Deus luta. Não. O anjo do Senhor realmente foi à frente. O anjo do Senhor deu a vitória. Mas o povo teve que obedecer e guerrear. Todos os dias. Até conquistar tudo. Então, da mesma maneira que o povo teve que guerrear todos os dias para lutar contra os seus inimigos, nós temos que todos os dias travar uma batalha pela santidade da nossa vida, queridos. É uma batalha contra os nossos inimigos, uma batalha contra o pecado, uma batalha contra o mundo, uma batalha contra a nossa carne, uma batalha contra o diabo. E o Senhor Jesus promete que ele vai à nossa frente, porque ele já venceu essa guerra por nós. E isso é a promessa do Senhor nessa aliança que ele tem conosco, a promessa de vida abundante. Então, enquanto nós estivermos todos os dias guerreando, lutando, para que nós estejamos o quê? Em santificação diária, o Espírito Santo que está em nós promete a vitória.
porque é Ele quem nos dá essa vitória. Então, a gente tem que, muitas vezes, o quê? Quando nós experimentamos derrotas na nossa vida, e nós experimentamos, tá? Contra os nossos inimigos, pode ser porque nós estamos deixando de compreender e de nos valer, tá? Do poder que Deus oferece a nós, através do Espírito Santo, para nós vencermos os inimigos. Então, nós temos em nós o mesmo Espírito que tirou Jesus dos mortos. O Espírito Santo é o mesmo. É o dínamos que está em nós. É o poder real do Espírito Santo que está em nós para vencermos essa batalha contra esses inimigos diários na nossa vida. Para que nós possamos nos santificar, ser santificados e obedecer a Deus. E continuar caminhando em direção à terra prometida. Então, nós vamos enfrentar fracassos? Vamos. Mas nessa hora nós precisamos compreender que o Espírito Santo está em nós para nos dar a vitória e que Jesus já nos perdoou. Então a gente tem que levantar e continuar caminhando. A gente não pode ficar prostrado. É isso que não pode acontecer. E aí, então, isso nos faz voltar lá para aquele texto que nós vimos no começo aqui dessa nossa aula. Tudo que o Senhor falou, nós faremos... E nós teremos entendimento por fé para que essa palavra nos transforme, para que nós tenhamos condição de guerrear essa guerra com o Espírito Santo à nossa frente. Certo, queridos? Vamos agora, então, para o capítulo 24. Capítulo 24 também apenas alguns versículos, começando aqui com o versículo 4, 24 de Êxodo. Capítulo 4. Versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Sim, tanto que ele registrou que nós temos o Pentateuco aqui, né, na nossa mão. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do Monte Sinai, certo? E 12 colunas. Então ele erigiu um altar, e além do altar, ele ergueu 12 colunas. Segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Ou seja, tudo isso aqui, né, que foi registrado. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Moisés então vai fazer o quê? Ele está se preparando porque Deus vai ratificar a aliança. Através do que ocorre? O que é ratificar? É legitimar. Tá? Deus aqui, através de Moisés, vai legitimar a aliança. Através do quê? De derramamento de sangue, de sacrifício, né? Então, nós vemos, então, que Deus, aqui, manda Moisés levantar um altar. E manda Moisés também levantar o quê? 12 colunas. Tá? O altar é de adoração. É o altar do sacrifício. É o altar do perdão dos pecados. É o altar da legitimação do quê? Da aliança. Okay? E os 12 pilares representam o povo. É o povo ali representado diante do altar de Deus. Interessante que eles ofereceram holocaustos e sacrifícios. O que é holocausto? Holocausto, queridos, é para se ter paz com Deus. Tá? O holocausto é a expiação. O holocausto é para que ocorra o quê? Cobertura dos pecados, através do sangue. E o holocausto é um sacrifício onde a vítima inteira é consumida ali no altar, no fogo. Tá? Representa o quê? Representa pecados perdoados.
O holocausto representa a consagração total do povo a Deus. Moisés aspergiu metade do sangue sobre o povo. Tá? Isso significa que qualquer aliança que Deus tem conosco, é baseada em derramamento de sangue sobre nós. Então, o sangue foi aspergido metade sobre o povo. Ou seja, é simbolizando o sangue de Jesus sobre nós. E a outra metade do sangue, Moisés aspergiu sobre o altar. Isso significa o quê? Significa que é identificar o sangue com o Senhor. É como se ali, derramar o sangue sobre o altar, é o sacrifício do Cordeiro, é o sacrifício de Deus por nós. É o sacrifício de Jesus por nós. Então, você vê que tem duas partes aí. Primeiro, o sangue tem que ser derramado diante de Deus, no altar. E o sangue depois tem que vir sobre o povo, sobre nós. É assim que a aliança é ratificada, queridos. E assim o povo se une a Deus em aliança. Bom, vamos agora, então, dar um pulo aí. Nós vamos lá para Números. Números lá para frente, porque quando nós estamos falando de aliança, nós vamos para Números capítulo 2, queridos. Números capítulo 2. Vamos ver então o que diz lá. Números 2, versículos 1, 2 e 3. O povo ainda está parado no Sinai. Eles não saíram de lá. O tempo aqui já passou. Aqui já passou aproximadamente aí, já deu 13 meses. 1 ano e 1 mês aproximadamente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. O que Deus está dizendo aqui? Como que as 12 tribos iriam se acampar, montar as suas tendas em volta do tabernáculo? Tá? Então vamos lá. Se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, que aqui é o leste, tá? Ou seja, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá. Segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. O que eu estou vendo aqui? O que nós estamos estudando isso aqui, queridos? A entrada do tabernáculo, o tabernáculo foi construído e já estava erguido, ok? A entrada do tabernáculo, ela ficava justamente no lado oriental, só tinha uma entrada. E essa entrada era voltada sempre para o nascer do sol. Quando eles desmontavam o tabernáculo e viajavam e montavam ele de novo, ele tinha que ser montado sempre virado para o oriente, para o nascer do sol, para o leste. Essa era uma ordem de Deus, né? E isso tem um significado, inclusive, para nós. E o interessante é que a gente vê que o estandarte de Judá, a tribo de Judá, ela recebe a ordem de ficar posicionada exatamente em frente à porta do tabernáculo. Tá? A tribo de Judá fica posicionada, virada para o leste, no nascer do sol. Isso, queridos, tem um significado. Quando a gente vai lá na frente, no texto de Malaquias, eu vou ler o capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa é uma profecia que está relacionada a Jesus. Jesus é o sol nascente da justiça que viria sobre o povo e que veio sobre nós. Queridos, Deus tinha uma aliança com toda a nação de Israel. A aliança foi feita com todos eles. Mas a liderança de Judá
A gente vê claramente aqui, porque é de Judá que vem Jesus, o sol nascente da justiça. E exatamente Judá se posiciona aonde? Em frente da porta desse tabernáculo, aonde o sol nasceria. É uma clara alusão a quem Jesus é, que ele viria da tribo de Judá, que ele seria e ele é o sol nascente sobre nós, que nasceria sobre nós, né? Então, é muito interessante isso. E nós vemos isso quando você volta lá atrás, que nós já estudamos, né? As profecias que foram faladas sobre a tribo de Judá, lá em Gênesis 49, versículos de 8 a 12. Então, isso é posição de liderança que Deus está dando, é uma aliança específica com Judá, porque de Judá virá o descendente, que foi prometido lá em Abraão. E esse descendente é justamente o sol nascente, o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então, isso tem um simbolismo, onde Jesus está posicionado, onde Judá está posicionado. E fora isso, queridos, a gente vê o seguinte, toda vez que Deus mandava o povo se levantar, toda vez que a coluna de fogo, né, à noite, e a coluna que seria a nuvem durante o dia, quando ela se movesse, era a ordem de que o povo tinha que levantar acampamento e tinha que marchar, caminhar. Toda vez que o povo saía da onde estava, marchava e caminhava, inclusive lá na frente com Josué, quando Josué está na liderança, né? Do quê? De tomar toda a nação ali, né? De tomar as terras, de guerrear as guerras para que Canaã seja tomada. Cada vez que o povo marchava, cada vez que o povo caminhava no deserto ou para uma guerra, a Arca da Aliança ia na frente. E atrás da Arca da Aliança, sabe quem ia? A tribo de Judá. E atrás da tribo de Judá vinha todo mundo, o resto da nação. Então, é uma posição clara da liderança e da aliança de Deus com Judá, queridos. Volta para Números. Agora o capítulo 9. Estou caminhando para a parte final já da aula, né? Capítulo 9. Vamos lá. Números, capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, foi o que nós acabamos de falar, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã, ou seja, o fogo vinha à noite e a nuvem durante o dia. Versículo 16, assim era de contínuo, a nuvem o cobria de noite e havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Agora vai para o capítulo 10. Números 10. Vamos lá então para o versículo 11. Números 10, 11. Aconteceu, olha lá, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. 13 meses depois, a nuvem começou a se mover, dali do Sinai. Versículo 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Olha aqui, segundo suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Queridos, aproximadamente 13 meses depois de estarem parados ali no Sinai, eles começam a marchar em direção à terra prometida. Israel agora marcha como uma nação organizada, uma nação com leis, com estatutos, uma nação que estava em ordem. Cada tribo marchava na sua ordem. A primeira foi Judá. Atrás vinha o quê?
as posições de todas as outras 11 tribos. Cada uma tinha a sua posição em marcha. Tá? E a Arca da Aliança sempre na frente, porque Deus sempre vai à frente das nossas batalhas, certo? E aí, queridos, nós vemos o quê? Que eles param, tá? Aonde? Eles vão parar em Parã. Está no versículo 12. Ali em Parã, o deserto de Parã, é onde a gente tem a localização de Cádiz. É bem ao sul, já logo na entrada de Canaã. Foi ali que eles pararam, né? Essa sempre vai ser a ordem de marcha de Israel. E aí nós vamos então para o capítulo 13 de Números, capítulo 13. Queridos, o capítulo 13, eles estão parados em Parã, ali em Cádiz. E Deus fala para quê? Moisés, ele pega 12 espias. Vou contar essa história rapidamente, porque nós conhecemos. Um de cada tribo. E esses 12 espias têm que ir lá dentro de Canaã, espiar a terra e voltar, e trazer tudo que eles viram para eles poderem entrar, ok? Parados no deserto de Parã. E aí nós vemos o quê? Olha lá capítulo 13 de Números, versículo 6. Quem que Moisés enviou da tribo de Judá? Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Nós sabemos que Josué também está nessa, tá? Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias aqui é Josué, filho de Num. Depois Moisés muda o nome dele para Josué. E aí nós vemos que Calebe agora começa a liderar esse povo, meus queridos. Calebe começa a liderar esse povo. E aí vem o relatório dos espias, que eu vou ler somente alguns versículos. Versículo 25, estou ainda no capítulo 13. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E ali, versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Aí eles vão falar um monte de coisas aqui, né? E aí, então, no versículo 29 diz assim, do capítulo 13. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles falam também que eles viram, no versículo 28, homens gigantes, os filhos de Anak. E aí os 10 espias ali, fora Josué e Calebe, começa a desanimar o povo. E olha aqui o versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E a palavra vai dizer, então, que os filhos de Israel infamaram a terra. Tá? Eles blasfemaram contra Deus e contra a terra que Deus deu para eles, queridos. E vimos também, em versículo 33, ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Aí, olha o versículo 6 do capítulo 14. Estou agora no capítulo 14, 6. E Josué, filho de Num e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Os 10 espias ali começaram a blasfemar contra Deus e contra a terra. E começou a desanimar o povo. E numa gritaria, eles começaram a dizer que o povo não podia tomar aquela terra, porque ele era uma terra de povos selvagens e gigantes. Calebe, ele dá um brado, quando a gente leu ali, no versículo 30 do capítulo 13. Calebe fala: é um grito de guerra. Calem-se! Nós vamos tomar essa nação, porque Deus nos deu essa nação. Olha a posição de liderança de Judá.
E aí ele rasga suas vestes. É uma postura aqui, rasgar as vestes, do quê? De pedir perdão quando nós estamos pecando contra Deus. Isso é pecado. O Senhor vai vir aqui com julgamento sobre nós. Essa aqui é a postura de alguém que está se prostrando, se humilhando. E versículo 7, capítulo 14. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. É Caleb falando aqui. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes. Olha Caleb aqui se posicionando a favor da aliança. Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Caleb está dizendo, gente, Deus tirou o amparo desse povo, e Deus é conosco. O anjo do Senhor está aqui. Que é o Cristo pré-encarnado. Nós vamos rasgar esse povo como pão nos nossos dentes. Porque Deus é quem peleja por nós. Essa guerra não é nossa, é o que Caleb está falando. Essa guerra é de Deus. É Ele quem vai nos dar a vitória. E aí, queridos, eu tenho que terminar por causa do tempo. Nós vimos que o povo não escuta, porque o alvoroço ali é muito grande. E aí vem o juízo de Deus sobre esse povo. E o juízo e a sentença, queridos, está aqui ainda no capítulo 14. Diz assim o versículo 22. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porque Deus intercede para Deus perdoar o povo. E Deus fala, eu perdoo o povo. Mas olha aqui. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, se encherá da glória do Senhor é a vinda do Messias. Tá? Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, eu estou no versículo 22, tá? Todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, versículo 24, o meu servo Caleb, olha aqui, queridos, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu perdoo esse povo, porque a minha aliança, Deus está dizendo, ela não vai ser quebrada. Através desse povo eu vou trazer Jesus, o descendente. Mas essa turma aí toda, que saiu aí do Egito, e que blasfemou contra mim agora, todo esse povo vai morrer. Vai ficar 40 anos andando nesse deserto e essa geração vai morrer. Outra geração vai entrar, porque a minha aliança não pode ser revogada. É o que Deus está dizendo. Mas o meu servo Caleb, esse que me obedeceu, que teve entendimento e confiança em mim, esse vai entrar na terra prometida. Tanto que Caleb peregrinou junto com Josué os 40 anos no deserto, os dois ali, Caleb e Josué. Caleb entra, toma posse da terra lá na frente, com 85 anos, sabe o que Caleb faz? Ele destrói os gigantes que esse povo teve medo. Lá no Hebron. É isso que vai acontecer lá. Então, queridos, 40 anos agora vão se passar. Eu vou continuar a partir da semana que vem, tá? Eu só quero finalizar dizendo o seguinte aqui para vocês. Se vocês forem lá no texto de Hebreus, capítulo 3, ok? Hebreus, capítulo 3. E vocês lerem a partir do versículo 7 até o final do capítulo, até o 19, vocês vão ver aqui que Deus está comparando a gente com aquele povo. E está dizendo o seguinte, assim como aquele povo de dura cerviz não entrou na terra prometida, por causa do pecado deles, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o descanso aqui seria a terra prometida. O que Deus diz aqui é o seguinte,
aqueles que hoje se ouvirem a minha voz e endurecerem o seu coração, não entrarão no meu descanso, como foi no dia da provocação. Isso aqui para nós é o seguinte, queridos, nós que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, não podemos ter um coração endurecido diante de Deus. E sabe o que é coração endurecido? É coração que permanece no pecado. Porque a pessoa que permanece com o coração endurecido e no pecado, e não deseja parar de pecar e sair do pecado e se converter a Deus e ser salvo por Ele, não entrará na terra prometida. Quantas pessoas hoje estão no meio do povo de Deus, dentro das igrejas, e são pessoas assim, que são pessoas que não conheceram a salvação do Senhor. Essas pessoas não entrarão no seu descanso. Então isso está lá, vocês podem ler depois, Hebreus capítulo 3. E queridos, nós vamos então, a partir da semana que vem, fazer a linha do tempo rapidamente. 400 anos vão se passar, desde o momento que Josué entra na Terra Prometida até o nascimento de Davi, ok? 400 anos vão se passar. Rapidamente a gente faz essa linha do tempo, e semana que vem, então, nós vamos para a aliança de Deus com Davi, que por sinal é da tribo de Judá. Amém, queridos? Vamos encerrar, então? Eu vou pedir rapidamente aqui, pastor Sidney, pode orar por nós? Hoje é dia dos pais, né? Sim. Parabéns, queridos, a todos os papais que estão aqui na sala. Que Deus os abençoe muito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Te agradecemos por essa data de hoje, não só pelo simbolismo dela, mas também pela realidade, Senhor. A realidade de lembrarmos dos nossos pais, daqueles que o Senhor já nos emprestou aqui nessa terra, mas que o Senhor já recolheu. Te louvamos também pela vida deles. Queremos te agradecer pelos pais que estão conosco ainda, aqueles que já são avós, enfim. E mesmo aqueles que são pais, ó Deus, de filhos que foram ganhos, filhos que foram tomados, filhos que foram acolhidos, porque sabemos que a paternidade, Senhor, vai muito além do que simplesmente alguém que saiu da barriga da mãe. Amém. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Amém. Nosso Pai do céu, nosso Pai eterno. E tudo que nós ouvimos hoje, Senhor, a respeito da aliança mosaica, do tempo como o Senhor lidava com o seu povo no passado, as suas leis, ó Deus, elas não foram apagadas, elas não foram esquecidas, elas não foram jogadas no segundo plano, mas elas foram cumpridas na pessoa de Jesus. Amém. E é por causa da graça do Senhor é que nós estamos aqui. Não obstante, ó Deus, nós vivemos um tempo, ó Deus, de apostasia, inclusive dentro da igreja. Nós te agradecemos porque a graça do Senhor é que nos segura. Amém. A graça do Senhor é que nos perdoa. A graça do Senhor, ó Pai, é que nos liberta. E nós podemos dizer, sim, que estamos firmes, não porque, ó Deus, pertencemos à igreja, ou porque frequentamos, ou estamos ligados a uma família, ó Deus, que esteja dentro da igreja. Nós te louvamos porque o que nos segura, o que nos liberta, o que nos perdoa, o que nos leva, ó Deus, a um patamar de comunhão, é realmente a graça do Senhor que nos socorre no nosso encontro. E aquele que a recebe graciosamente, como o Senhor mesmo dá, obediente, ó Deus, e com o coração desejoso de amar o Senhor e servi-lo, esses com certeza serão consolados, abençoados, com certeza a cada dia contemplados com teu amor. Fica conosco, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado por esse tempo de estudo, por essa sala de estudo e oração também, pela vida da nossa querida irmã Sandra, obrigado pela vida de cada irmão que está sintonizado. Guarda-nos esse dia, abençoe-nos, prepare-nos para estarmos na tua casa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos.